Você já sentiu que, apesar de todos os seus esforços, o dia parece confuso, pesado e sem direção? Imagine por um momento começar cada manhã entregando tudo isso nas mãos de Deus, não como uma rotina vazia, mas como um compromisso vivo que transforma sua mente, seu coração e seu caminho. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, a confusão dá lugar à clareza, o desânimo se dissolve em paz, e o propósito que antes parecia distante se torna evidente no simples ato de obedecer e confiar. A história de Simão Pedro, que após uma noite sem resultados, se rendeu ao chamado de Jesus e trouxe uma pesca milagrosa, nos lembra que a verdadeira bênção vem quando deixamos de lado nosso controle e abraçamos a sabedoria divina, mesmo quando ela desafia nossa experiência. José, o rei que não hesitou em agir sobre a palavra de Deus, mostra que a fé ativa, aquela que se manifesta em atitudes constantes, tem o poder de renovar não só um coração, mas toda uma nação. Este vídeo vai inspirar você a construir essa rotina de fé e obediência para que seu dia não seja apenas mas uma transformação profunda e contínua, onde suas decisões, pensamentos e emoções ganham estabilidade e proteção através da confiança em Deus. Permita que essa oração poderosa desperte em você essa fé avassaladora, capaz de mudar tudo ao seu redor, e descubra como, ao abrir espaço para Deus, você encontra o verdadeiro caminho para a paz e o sucesso genuíno. Não deixe essa saída para depois. Reescreva sua história agora. E se você está pronto para essa jornada, deixe seu like, inscreva-se e acompanhe nossos vídeos para fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Você já sentiu que, apesar de todos os seus esforços, o dia parece confuso, pesado e sem direção? Mas e se houvesse uma maneira de reverter esse cenário? Uma maneira de transformar cada amanhecer numa porta aberta para a clareza, para a paz, para propósito inabalável? Não estamos falando de uma fórmula mágica, mas de uma profunda e deliberada escolha, a de colocar Deus em primeiro lugar. Essa escolha, longe de ser uma rotina vazia, é um compromisso vivo que tem o poder de reorganizar sua mente, pacificar seu coração e clarear seu caminho, mesmo diante dos maiores desafios do mundo moderno. Quando permitimos que a sabedoria divina seja a bússola do nosso dia, a confusão que antes parecia engolir nossos pensamentos dá lugar a uma clareza surpreendente. O desânimo, que tantas vezes nos paralisa, se dissolve em uma paz que transcende a compreensão humana. E o propósito, que antes parecia uma miragem distante em meio a tantas demandas e distrações, se torna evidente e palpável no simples, mas profundo ato de obedecer e confiar. Pense na história de Simão Pedro, um pescador experiente que, após uma noite inteira de trabalho árduo, sem qualquer resultado, se viu diante de um pedido inusitado de Jesus. Lança as redes do outro lado. Aspas. Sua lógica, sua experiência, seu cansaço, tudo o levava a duvidar. Mas ele se rendeu. E o que aconteceu? Uma pesca milagrosa, tão abundante que quase rompeu as redes. Essa história não é apenas um relato antigo. É um lembrete vívido de que a verdadeira bênção e os resultados extraordinários muitas vezes vêm quando deixamos de lado nosso controle, nossa insistência em fazer as coisas à nossa maneira e abraçamos a sabedoria divina, mesmo quando ela desafia nossa própria experiência e nosso bom senso terreno. E José, o homem que, mesmo sendo vendido como escravo e injustamente preso, não hesitou em agir sobre a palavra de Deus em cada passo de sua jornada. Ele demonstrou uma fé ativa, aquela que não apenas acredita, mas que se manifesta em atitudes constantes de integridade, sabedoria e paciência. Essa fé, essa obediência inabalável teve o poder de renovar não só um coração solitário,
mas toda uma nação. A vida de José nos mostra que a fé não é passiva, ela é um verbo, um convite à ação, uma força que molda realidades e transforma destinos. Este vídeo é um convite para você construir essa rotina de fé e obediência, para que seu dia não seja apenas mais um no calendário, mas uma jornada de transformação profunda e contínua. É um convite para que suas decisões, pensamentos e emoções ganhem uma estabilidade e uma proteção que você jamais imaginou, através da confiança incondicional em Deus. Permita que essa oração poderosa que faremos juntos desperte em você essa fé avassaladora, capaz de mudar tudo ao seu redor, e descubra como, ao abrir espaço para Deus, você encontra o verdadeiro caminho para a paz e o sucesso genuíno. Não deixe essa saída para depois. Reescreva sua história agora. E se você está pronto para essa jornada, deixe seu like, inscreva-se e acompanhe nossos vídeos para fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. O desafio de colocar Deus em primeiro lugar no mundo moderno. A ideia de colocar Deus em primeiro lugar parece simples, mas no ritmo frenético da vida moderna, ela é um verdadeiro desafio e, ao mesmo tempo, um ato revolucionário. Não se trata apenas de reservar alguns minutos para uma oração matinal. Embora isso seja um excelente começo, é sobre estabelecer uma mentalidade, uma prioridade em cada pensamento, em cada decisão, em cada reação ao que o dia nos apresenta. Pense por um momento em sua manhã típica. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, as notificações do celular já competem por sua atenção. As notícias do mundo invadem seu espaço mental. As preocupações com o trabalho ou a família começam a se acumular. E a lista de afazeres já se desenha em sua mente. Em meio a esse bombardeio de informações e demandas, colocar Deus em primeiro lugar significa fazer uma escolha consciente, um ato de vontade. Antes de verificar o celular, antes de se perder nas preocupações externas, você escolhe se conectar com o Criador. Você escolhe alimentar seu espírito antes de alimentar sua ansiedade. Isso, meus amigos, é um ato de rebeldia santa contra a tirania do urgente e do superficial que nos rouba a paz e o propósito. Imagine seu cérebro como um sistema operacional de um computador. Se a primeira aplicação que você abre pela manhã é a ansiedade, a comparação social ou a lista de problemas, todo o seu sistema será executado com base nessas premissas. Mas se a primeira aplicação é a palavra de Deus, a oração, a gratidão e a busca por sua direção, então todo o seu dia será processado através da lente da fé, da esperança e do amor divino. Isso não significa que os problemas desaparecerão, mas que você terá os recursos internos, a memória RAM espiritual, para lidar com eles de uma forma completamente diferente. Superando os obstáculos modernos à fé ativa. Muitas vezes, a resistência a essa prática vem de dentro. A dúvida sussurra. Será que realmente funciona? É só uma ilusão? O desânimo lembra-lhe de falhas passadas, de orações que parecem não ter sido respondidas. A aceleração e a distração do mundo exterior nos convencem de que não há tempo para essa pausa sagrada. E o materialismo, com sua busca incessante por mais, nos leva a crer que a verdadeira segurança está no que possuímos e não no que somos em Deus. Mas a fé ativa é a resposta a esses obstáculos. Ela nos ensina a criar o espaço sagrado em meio ao ruído, um momento, mesmo que breve, de silêncio e escuta. Ela nos convida a entregar nossas dúvidas, sabendo que Deus é maior que qualquer incerteza. Ela nos liberta da busca incessante por validação externa, ancorando nossa identidade e nosso valor no amor incondicional do Criador. E por fim, ela nos capacita a enxergar que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas na paz e no propósito que encontramos ao caminhar com Ele. As transformações profundas de uma vida ancorada em Deus.
Quando você decide trilhar esse caminho, as transformações não são superficiais. Elas são profundas e impactam cada área da sua vida. 1. Clareza na confusão. Vivemos em um mundo de ruído incessante e informações superabundantes. Somos bombardeados por opiniões, experts, autodeclarados, tendências passageiras e uma infinidade de caminhos que prometem a felicidade. Diante de uma decisão importante, seja ela profissional, familiar, amorosa ou financeira, como discernir o caminho certo? A clareza divina não é uma resposta instantânea ou uma voz audível no céu, mas uma sabedoria que permeia sua mente e o seu espírito, permitindo-lhe ver além do óbvio. Imagine-se diante de uma encruzilhada. O mundo grita: vá pelo caminho mais fácil, siga a maioria, priorize o lucro imediato. Mas quando você silencia o barulho externo e busca a Deus, a clareza que vem é uma bússola moral que se alinha com o plano eterno para a sua vida, mesmo quando essa direção parece contraintuitiva para a lógica humana. É a capacidade de discernir o que é temporário do que é eterno, o que é apenas popular do que é verdadeiramente justo e bom. A história de Pedro lançando as redes à direita é um exemplo perfeito. Sua experiência, sua lógica, sua exaustão diziam não, mas a voz de Jesus trouxe uma clareza que transcendeu sua vivência. No seu dia a dia, essa clareza pode se manifestar como uma intuição poderosa para mudar de carreira quando tudo parece estável, para perdoar quando a mágoa é mais fácil, para investir em algo que ninguém mais acredita ou para se afastar de um ambiente tóxico, mesmo que isso signifique sair de sua zona de conforto. É a ousadia de obedecer a uma inspiração divina que desafia o seu ego e a sua experiência. 2. Paz que excede todo o entendimento. A ansiedade é a praga do século XXI. Medo de não ser suficiente, preocupação com o futuro incerto, o constante "e se?" que assombra a mente. Nossas redes sociais exibem vidas perfeitas, gerando o temido FOMO, Fear of Missing Out, e uma sensação de inadequação. Como encontrar paz em meio a essa tormenta de expectativas, comparações e inseguranças? A paz que Deus oferece não é a ausência de problemas. A vida, com sua natureza humana e imperfeita, sempre nos trará desafios. A paz divina é a presença de Deus dentro dos problemas. É a tranquilidade de saber que você não está sozinho, que há um plano maior em ação, mesmo quando o caos parece reinar. É a habilidade de encontrar quietude na tempestade, a certeza de que o barco não afunda quando Jesus está nele, e que o Mestre tem o poder de acalmar as ondas, ou de nos dar a força para atravessá-las. José, em sua jornada, viveu uma montanha-russa de injustiças, inveja dos irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente e preso. Qualquer um de nós teria sucumbido ao desespero, à amargura. Mas a paz interior de José, sua inabalável fé em Deus, o manteve íntegro. Ele não controlou as circunstâncias terríveis em que se encontrava, mas controlou sua reação a elas e sua fé em um Deus que era maior que sua cela ou sua dor. Essa é a paz que transcende o entendimento. Não é ignorar a dor, mas enfrentá-la com uma serenidade que só pode vir de uma fonte divina. É a paz de quem confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Propósito evidente no cotidiano, muitos, apesar de alcançarem o sucesso material, sentem um vazio existencial, um ennui moderno. Há uma busca incessante por significado, por algo que preencha o buraco que as conquistas temporárias não conseguem tapar. Qual é o meu propósito? Essa é uma pergunta que atormenta muitos corações. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o propósito deixa de ser uma busca externa e se torna uma revelação interna. Cada tarefa, por mais trivial que pareça, cada interação, cada desafio se torna imbuído de significado quando é feito com a consciência de que você está servindo a um propósito maior, refletindo a luz de Deus no mundo.
não é apenas sobre grandes chamados ministeriais ou feitos heróicos. É sobre o chamado para viver bem, amar de verdade, servir com alegria e refletir sua glória nas pequenas coisas do dia a dia. Lembra da premissa: o propósito que antes parecia distante se torna evidente no simples ato de obedecer e confiar. Isso significa que o propósito não é algo que você encontra lá fora, mas algo que você ativa aqui dentro, na sua entrega. É o alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus. O trabalho que você faz, as pessoas que você encontra, os desafios que você supera, tudo pode se transformar em um campo fértil para a manifestação do seu propósito divino, uma vez que você convida Deus a liderar o caminho. Você não está apenas vivendo, você está cumprindo um plano maior. Estabilidade e proteção nas decisões. O mundo moderno é caracterizado por mudanças rápidas, incertezas econômicas, pressões sociais implacáveis e uma avalanche de opiniões conflitantes. Como tomar decisões sábias e manter a estabilidade em meio a tanta volatilidade? Deus oferece estabilidade através de sua palavra imutável e de seu caráter consistente. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quando você baseia suas decisões em princípios eternos, amor, verdade, justiça, fé, em vez de tendências passageiras ou pressões externas, você constrói sua vida sobre uma rocha inabalável. Suas escolhas deixam de ser motivadas pelo medo ou pela busca de aprovação e passam a ser guiadas por uma sabedoria que transcende as circunstâncias. A proteção divina não significa imunidade a dificuldades, mas sim a sabedoria para navegá-las e a resiliência para superá-las. É a proteção contra escolhas autodestrutivas, contra a amargura que pode consumir o coração, contra as armadilhas do desespero e da desesperança. É a capacidade de ver o perigo antes que ele se concretize, de ouvir o aviso sutil que o afasta de um caminho prejudicial. É a proteção de sua mente contra pensamentos tóxicos e de seu coração contra emoções descontroladas. Ao entregar suas decisões a Deus, você não só toma melhores escolhas, mas também desenvolve a paz interior que vem de saber que Ele está no controle, mesmo quando você não está. Revivendo as lições de Simão Pedro e José, aplicações no seu dia a dia e... As histórias de Simão Pedro e José não são apenas narrativas bíblicas distantes. Elas são espelhos que refletem nossos próprios desafios e nos oferecem um roteiro para uma vida de fé ativa e transformadora. Simão Pedro, a força da rendição em um mundo de controle. Vivemos em uma cultura obcecada pelo controle. Queremos controlar nossas carreiras, nossos relacionamentos, nossa imagem, nosso futuro. A ideia de deixar de lado nosso controle pode parecer assustadora, quase um sinal de fraqueza ou irresponsabilidade. No entanto, a lição de Pedro nos mostra que é justamente nessa rendição que reside uma força inigualável. Pedro era um pescador experiente. Sua lógica, sua expertise profissional dizia que não havia mais peixe ali, que o melhor era desistir. Mas Jesus o chamou a uma ação que desafiava toda a sua experiência. Lança as redes do outro lado. O que isso significa para você hoje? No seu trabalho, você pode estar em um projeto que não avança, enfrentando um problema que sua lógica e seus métodos habituais não conseguem resolver. A rendição pode significar ter a humildade de admitir que suas abordagens talvez não sejam as mais eficazes, e estar aberto a uma nova estratégia, uma intuição que surge do silêncio da oração, ou mesmo a um conselho inesperado. Pode ser a ousadia de fazer algo que parece ilógico do ponto de vista do mercado, mas que você sente que é o certo. Nos seus relacionamentos, você pode estar em um relacionamento desgastado, onde tentou de tudo para consertar, mas o ressentimento persiste. Lançar as redes do outro lado pode significar perdoar quando seu orgulho grita por vingança
Oferecer amor quando a mágoa exige distanciamento ou buscar a reconciliação quando o mais fácil seria desistir. É desafiar seu próprio ego e buscar a sabedoria que vem do alto. Em suas finanças, talvez você esteja em uma situação financeira apertada, e a lógica dita que você deve apertar o cinto ao extremo, ou até mesmo ceder à ganância. A rendição pode significar confiar que Deus proverá de maneiras inesperadas, praticar a generosidade mesmo em tempos de escassez, ou buscar orientação divina antes de tomar decisões impulsivas que prometem riqueza rápida, mas que podem levar à ruína. A rendição de Pedro não foi passividade, foi uma obediência ativa a uma palavra que veio de Jesus. É a coragem de tentar algo novo, de confiar em uma direção que parece inexplicável, mas que você sente que vem de Deus. É soltar o volante quando achamos que sabemos o caminho melhor e permitir que o Mestre conduza. É nesse ato de fé que a verdadeira bênção se manifesta, muitas vezes de forma avassaladora e milagrosa, exatamente como aconteceu com a pesca abundante. José, a fé ativa e persistente na construção do seu destino. A vida de José é um testemunho poderoso de que a fé não é apenas um sentimento, mas uma força ativa que molda nosso caráter e nosso destino, mesmo diante das maiores adversidades. Ele não se sentou e esperou que as coisas acontecessem. Ele agiu com integridade, sabedoria e persistência, mesmo quando as circunstâncias eram esmagadoras. A fé ativa, aquela que se manifesta em atitudes constantes, não é um evento único, mas um estilo de vida. José foi vendido como escravo por seus irmãos, injustamente acusado por Potifar e esquecido na prisão. Ele tinha todos os motivos para se tornar amargo, cínico e desesperançoso. No entanto, em cada fase de sua vida, ele manteve sua fé em Deus e sua integridade, trabalhando com excelência onde quer que estivesse, administrando com sabedoria e oferecendo seus dons. O que essa fé ativa e persistente significa para você no seu dia a dia? No seu caráter, significa manter a ética e a honestidade em todas as suas transações, mesmo quando ninguém está olhando e quando parece que a desonestidade traria um benefício imediato. É resistir à tentação de fofocar, de mentir ou de enganar, porque você entende que sua integridade é um reflexo de sua fé em Deus. Em suas metas e sonhos, a fé ativa é a persistência diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. É continuar trabalhando duro em seus sonhos, mesmo quando os resultados parecem distantes e a crítica é abundante. É a disciplina de semear bondade, paciência e verdade, mesmo quando a colheita parece distante, confiando que no tempo certo, Deus trará o crescimento e a recompensa. José interpretou sonhos e trabalhou diligentemente na prisão, sem saber quando ou como sua liberdade viria, mas agindo como se fosse o plano de Deus para ele. Na sua resiliência, significa levantar-se após uma queda, perdoar a si mesmo e aos outros e seguir em frente com esperança renovada. É a recusa em deixar que as falhas do passado ou as injustiças presentes definam seu futuro. É a convicção de que Deus pode transformar qualquer situação, por mais desfavorável que seja, em uma oportunidade para o seu bem e para a sua glória. Essa fé ativa não só salvou a nação de José da fome, mas tem o poder de renovar sua própria vida, sua família, seu ambiente de trabalho e sua comunidade. Ela é a força motriz que o impulsiona a não se conformar com o status quo, mas a ser um agente de transformação, guiado pela mão poderosa de Deus. É a fé que não espera por milagres grandiosos para começar a agir, mas que encontra o milagre na obediência e na persistência diária. A oração que desperta a fé avassaladora. A oração que faremos agora não é uma fórmula mágica, um ritual vazio.
É um ato de entrega, uma declaração de que você está pronto para essa transformação. É um convite para o Espírito Santo operar em sua vida, realinhando seus pensamentos, suas emoções e suas ações com a vontade de Deus. Essa fé avassaladora que buscamos não é um superpoder que elimina todos os seus problemas. Pelo contrário, ela é a convicção profunda e inabalável de que Deus é maior que qualquer problema, maior que qualquer dúvida, maior que qualquer limitação que você possa enfrentar. Ela é avassaladora porque avassala as mentiras do inimigo, dissipa as vozes de desânimo, medo e dúvida que tentam paralisá-lo. Avassala os medos internos, liberta você das correntes da ansiedade, da preocupação excessiva e da insegurança que impedem seu crescimento. Avassala as limitações autoimpostas, abrir seus olhos para o potencial ilimitado que você tem em Deus, para as coisas extraordinárias que Ele pode fazer através de você. Essa fé transforma o impossível em possível, o desespero em esperança, a escuridão em luz. Ela não se manifesta apenas em milagres grandiosos, mas na força para enfrentar o dia, na paciência para lidar com desafios, na sabedoria para tomar decisões e na paz para descansar, mesmo em meio à tempestade. Lembre-se, essa jornada de fé é um processo contínuo, não um evento único. É uma escolha diária, um compromisso constante de buscar a Deus em primeiro lugar. Mas cada passo dado nessa direção, por menor que pareça, te aproxima de uma vida plena, com propósito e com a verdadeira paz que só Ele pode dar. Fechamento impactante. No fim das contas, a vida não é sobre evitar as tempestades, pois elas virão. É sobre aprender a dançar na chuva, com a certeza de que há um porto seguro esperando por você. Esse porto seguro é a presença constante de Deus em sua vida, o refúgio inabalável que Ele oferece. Sêneca, o filósofo estoico, disse uma vez: nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. E eu reafirmo essa verdade, mas adiciono, para aquele que coloca Deus no leme, que confia nele como seu guia e seu porto. Todo vento, por mais forte e contrário que seja, se torna um instrumento nas mãos do Criador, para levá-lo exatamente ao destino que ele preparou para você. Um destino muito maior e mais glorioso do que você jamais poderia imaginar por si mesmo. Diante de tudo isso, meu irmão, minha irmã, pergunto a você hoje, qual é a área da sua vida que você tem tentado controlar sozinho com todas as suas forças, mas que hoje, neste exato momento, o Espírito te convida a entregar completamente nas mãos de Deus, confiando que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede ou imagina. Você está pronto para não apenas acreditar em Deus, mas para viver essa fé ativamente, permitindo que Ele reescreva sua história a partir de agora? Se a sua resposta é sim, junte-se a mim em uma oração de entrega e de fé. Oração final. Amado e eterno Deus, Pai de toda graça e soberano sobre todas as coisas, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a nossa pequenez e a Tua infinita grandeza. Senhor, confessamos que muitas vezes tentamos conduzir a nossa própria vida, confiando apenas em nossa força, em nossa lógica e em nossa experiência limitada, e com isso, mergulhamos na confusão, na ansiedade e na falta de propósito. Hoje, Senhor, respondendo ao Teu convite, nós escolhemos Te colocar em primeiro lugar em nossas vidas. Entregamos a Ti cada preocupação, cada medo, cada dúvida que nos assola. Entregamos nossos planos, nossos sonhos, nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossa mente e nosso coração. Da mesma forma que Simão Pedro lançou suas redes pela Tua palavra, e José agiu com fé e integridade em todas as circunstâncias, nós também nos rendemos à Tua vontade e nos comprometemos a viver uma fé ativa e persistente. Pedimos, Pai, que a Tua clareza dissipe toda a confusão em nossos pensamentos. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, inunde nossos corações, acalmando toda a ansiedade e todo o desassossego.
revela-nos o nosso propósito divino, para que cada passo que dermos seja um reflexo do teu plano perfeito para nós. Concede-nos estabilidade em nossas decisões e a tua proteção em todos os nossos caminhos, guardando-nos do mal e de toda cilada. Desperta em nós uma fé avassaladora, Senhor, uma fé que move montanhas, que transforma impossíveis em possíveis, que nos dá a ousadia de obedecer e a resiliência para perseverar, que a cada amanhecer sejamos renovados em Ti, guiados pelo Teu Espírito Santo, para que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu amor, da Tua graça e do Teu poder. Nós cremos, Senhor, que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Que assim seja em nossas vidas, para a Tua glória. Amém. Para selar esta oração e fortalecer nosso espírito, leia e medite no Salmo 91. Ele é um poderoso refúgio e uma promessa de proteção divina para aqueles que confiam no Altíssimo. Salmo 91. 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. 5. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. 6. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 7. 1.000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 13. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. 14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração e você sente que pode transformar a vida de alguém, compartilhe esse vídeo. Deixe seu amém nos comentários e diga qual foi a principal lição que você leva daqui. Sua participação é vital para que mais pessoas encontrem esse caminho de fé e esperança. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.